muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Coro. E hoje vamos falar de um dos temas mais desafiadores, a crise. E como a área de pessoas atua estrategicamente nesses momentos tão desafiadores. Bom, para esse bate-papo, tenho a honra de receber a Lilian, que é sócia e Managing Director da Álvares Marçal e que vive esse contexto, né? A Lilian tem uma história incrível. Ela trouxe, né, na Operação Brasil, saiu de funcionária 57 para 1.400 e foi responsável pela abertura de muitos escritórios. Então, uma expansão muito grande, mas que convive com a crise e com esses desafios de pessoas e de turnaround todos os dias. Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É uma honra te receber. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Obrigada pelo espaço, por essa generosidade de me receber e me ouvir um pouquinho hoje aqui. Imagina, é uma aula, é um prazer. Para a gente começar, eu queria que você trouxesse esse preâmbulo, né? De como que foi esse, sabe, há mais de 10 anos, né? Quase 11 anos na Isso. Álvares, né? E eu queria que você trouxesse um pouco desse contexto de como foi esse momento de expansão, dessa abertura de novos escritórios, e você conviver com a necessidade de turnaround e de reorganização da casa todos os dias. Você consegue dar pra gente esse panorama de como foi esse desafio nos últimos 10 anos, na última década? Eu sou de consultoria há muitos anos, né, então a Álvares é minha terceira casa, então mais de 20 nesse mundo de consultoria, e desde que eu cheguei lá em 2015, realmente a gente era pequeno, Uhum, um escritório eu fui o número 57 realmente, a quarta mulher no incrível. escritório, e de lá para cá a gente vem crescendo numa tomada gigantesca. Eh Quando eu cheguei, a gente abriu o escritório do México e Rio de Janeiro, além do que já tinha em São Paulo, e a partir daí foi um crescimento muito acelerado, né. Hoje eu toco México, Colômbia, Chile, a gente está abrindo Argentina, Equador e Peru, e no Brasil somos 6 escritórios, 2 em São Paulo e Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Então assim, é muito satisfatório ver toda essa trajetória dentro da Álvares, né, as unidades de negócio que criaram. A Álvares nasce de reestruturação, é o nosso Uhum. core, mas ao longo dos anos a gente foi criando outras unidades de negócio e hoje a gente tem 10 unidades para atender diversos setores, né, então desde infraestrutura, que é uma das maiores que a gente tem hoje, parte tributária, parte de valuation, obviamente reestruturação continua sendo super importante para a gente, mas a gente entra também com melhoria operacional, então a reestruturação operacional, melhoria de performance, ou seja, a gente vai diversificando o portfólio ao longo dos tempos e, obviamente, acompanhando o mercado. Nas crises, né, nas grandes crises a gente está lá, o nome da Álvares Sempre. aparece, né, sempre. A gente é líder, né, nisso, nessa prática. É uma consultoria americana, então nasceu de 2 sócios amigos nos Estados Unidos, que estão na companhia até hoje, os 2 fundadores, e era uma boutique financeira para olhar para a reestruturação. E a partir daí cresceu, hoje tem 20.000 funcionários no mundo, mais de 60 escritórios em todos os continentes, é assim, um verdadeiro caso de sucesso. E no Brasil a história se repete, que são 2 sócios, amigos também, que montaram aqui em 2005. Então a gente fez ano passado 20 anos no Brasil e desses 20 anos metade eu já tô, esse ano eu faço Exatamente. 11. E também com a mesma história, começando com uma boutique para restructure, com uma grande reestruturação, a gente entrou com um grande caso que foi a Varig, em Uhum. 2004 para Nossa, 2005, e aí a gente se consolidou e é o que hoje é a potência, né, essa plataforma de serviços que é a Álvares e Marçal. incrível, uma história, assim, gigante e uma coisa que eu admiro muito, né, na Álvares Marçal é que em todo momento de crise, a Álvares está lá e com uma marca forte, consolidando, né, uma presença de, resultado, de eficiência, trazendo um pouco mais de tranquilidade, né, se é possível ter tranquilidade na crise, mas trazendo segurança para esse momento, que é uma das coisas mais fundamentais, né, quando a gente está falando de uma reestruturação de negócio. Mas antes da gente entrar no momento de crise, que eu acho que a grande questão do nosso bate-papo, eu queria falar um pouco desse contexto, né. Hoje você olha a Latam, você olha diferentes cenários, que são diferentes cenários políticos, econômicos, sociais, e fala de diferentes cenários de empresas nesses diferentes contextos. Como é para você, né, liderando toda essa área, olhando de forma muito estratégica, conseguir conciliar e se aprofundar em diferentes contextos?
Eu acho que é uma resiliência, em primeiro lugar, porque realmente são culturas diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Uhum. E acima de tudo, você olhar para a pessoa e saber até que ponto que ela vai, que ponto que a gente precisa segurar, onde que eu preciso dar segurança para ela, eu acho que é a base. Porque o técnico, ele vem, o que não vem é a vontade muitas vezes, né. Uhum. Então, desde um processo seletivo onde é muito bem estruturado com várias etapas, e ali a gente valida a parte técnica da pessoa, né. Então desde a formação acadêmica, os testes que ela fez, as entrevistas de case que ela faz. Ou seja, preparada para o negócio ela tá, tecnicamente ela tá, mas isso, de verdade, para mim responde a 30%. Os outros 70 é o que está por trás e que ninguém vê. A vontade que ela tem de estar ali fazendo, a autonomia que ela vai exercer sobre aquilo, a responsabilidade que ela toma para si, ela tem que olhar aquilo como um negócio. Quando eu falo que é uma plataforma de serviços, Uhum. onde você pode criar, cocriar, é exatamente isso. A pista está ali. Como que você ocupa essa pista? Depende muito da tua vontade de estar ali e botar a tua placa, Sim. né. E isso a gente dá toda a segurança, todo o conforto para que isso aconteça, né. Então desde treinamentos de liderança, bate-papos, assim, o tempo todo olhando para fora do que é o contexto, né. Então eu sempre falo isso em cada reunião que a gente faz lá, eu viro para o líder e falo: "Quanto da tua agenda você separou um slot para falar com essa pessoa sem ser de trabalho?". Eu te falo que poucos levantam a mão. Então a gente vem trabalhando isso, porque eu acho que é isso que pega, é isso que faz a pessoa ter confiança e continuar. Eu tô com esse líder e é com ele que eu vou, porque eu quero chegar lá. Primeiro que Sim. eu quero ele me inspira, eu quero ser como ele no futuro. Sim. Segundo, eu entendo o que eu faço, e se eu entendo o que eu faço, eu vou poder ajudar. Se eu tô ali e eu sou só mais um número, naquela grande organização, perde o sentido. Uhum. Né. Agora se eu entendo para onde que eu vou, que lado que eu vou sair, eu estou junto com essa pessoa. É isso. Então esse accountability muitas vezes falta. E a gente tenta de diversas maneiras fazer isso acontecer. É difícil, é muito difícil. Falar para você, não vou romantizar aqui e falar: "Ah, tá super bom", não, a gente erra muito, erra, mas eu falo que a gente brinca que é fail fast, vamos errar, mas vamos errar rápido, né. E aí a gente consertar. E quando você coloca um outro país na história, muda muito, muda a cultura, muda a posição política, muda como é que tá, socioeconômico aquele lugar, e é diferente, né, Uhum. e eles também entenderem, entrarem no nosso mundo, "Poxa, como é que é isso, né, vai vir do Brasil, uma solução para mim aqui, espera aí, eu sou o dono dessa lojinha aqui, deixa eu cuidar Exato. disso". Então colocar como ownership a responsabilidade da pessoa de ser a dona da lojinha mesmo, acho que isso facilita muito e ajuda. E o que eu mais faço é aprender com eles. Eu aprendo no dia a dia com eles, com cada um ali. Como que a gente vai fazer? Tá bom, a gente está montando a estrutura agora na Argentina. Pô, deixa eu entender aqui como funciona esse país, né. Me explica aqui, deixa eu conhecer essas pessoas. Então a gente sempre contrata a liderança primeiro, porque a partir dela você como é que você lava a escada, né. Exato, de Você cima lada pra você baixo. lava de, né, De cima pra de baixo. cima para baixo. Então deixa eu contratar essa liderança, entender para depois a gente olhar o quem que a gente vai colocar aqui, na base dessa pirâmide. E entender, e ter a humildade de entender, você não sabe tudo, você aprende tudo. Essa é a diferença. E não tentar colocar padrões, né, e coisas já Ah, não engessadas em funciona, né. contextos diferentes. Já tem a barreira linguística, né, falamos português dentro da América Latina, então já tem uma Hum, questão. Temos a barreira cultural e temos o que a gente fala muito, né, que é o filtro de vida das pessoas, que é o que que é importante para a pessoa dentro daquele contexto. E para você desenvolver ali resiliência, gosto muito de falar que resiliência é a capacidade das pessoas olharem a longo prazo, né. Quando as pessoas perdem a capacidade de olhar a longo prazo, elas vão embora. Elas se cansam, né. E essa dificuldade ou esse desafio, né, eu não gosto de falar dificuldade, gosto de falar que é trabalhoso, de você conseguir trazer resiliência em um momento de crise, deve ser a rotina de vocês, né. Como é que você consegue hoje, dentro de uma situação, ok, a crise está instaurada. Toda empresa gostaria de ter uma história como a da Álvares Marçal, né, de expansão, crescimento muito rápido, em 10 anos, crescer mais de 10 vezes e tudo mais. Mas muitas empresas chegam naquele temido momento que é a crise. Qual que é o papel que você enxerga como área de pessoas, né, mas como área estratégica, principalmente para a crise estar declarada?
Como é que eu consigo dar resiliência para essas pessoas passarem pela crise? Eu acho que é um ótimo ponto, porque ninguém fala. É muito fácil a gente sempre escutar as mesmas pautas, principalmente da pessoa de recursos humanos, de mostrar: "Poxa, estamos aqui, esse é o processo, essas são as características, a gente vai por esse caminho, o Mar Calmo está aqui". Agora, quem é de RH e que vive numa empresa que está em crise, porque a gente tem muitos clientes assim, né. Uhum, Como que faz, né, nesse momento? Qual o papel do RH dentro de uma crise? exatamente. Primeiro, ele entra junto com o CFO, ele não entra depois. Isso é o grande erro das empresas, porque eles olham: "Eu preciso cortar". Então a primeira coisa que é corte de custos. A pessoa vira uma linha de custo, em vez de ser uma alocação de poder ali. Esse é o primeiro ponto. E aí coloca o CFO primeiro, pô, a gente geralmente o que que eles fazem? Tem que cortar 30%. Uhum, Imagina uma grama, dessa grama aqui eu tenho que cortar 30% e aí o que fica a gente arruma. Não, esse é o primeiro grande erro. Então o RH tem que estar junto com o CFO ali, ele não vai entrar depois. Por quê? Porque ele precisa olhar e mapear essas pessoas, primeiro ponto. Não é a parte técnica, de novo não é, porque se elas estão ali fazendo, elas já sabem. O que que vai ficar? São as pessoas onde o dinheiro está escondido. Esse é o ponto. hum. Onde que o dinheiro está escondido aqui? Eu preciso mapear essas pessoas, o CFO não sabe. Não sabe. Quem sabe? Vai. O RH. Como que ele faz isso? Mapeando. Essa daqui, esse fulano eu não posso tirar, esse ciclano também não, essas 15, 20 pessoas nesses 90 dias me fazem diferença aqui, Aham. né. Então é a diferença de cortar gordura em vez de cortar músculo. Você precisa saber cortar. Então esse é o primeiro ponto, né, porque quando você vai em crise, headcount é a Primeira primeira coisa. linha. E não pode. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. E aí depois que você mapeia, você precisa mapear os líderes que ficam, porque o líder que precisa ter 100% de controle, 100% de certeza, ele não funciona na crise. Sim, Acabou. sim. Não funciona, porque o ótimo é inimigo do bom. Uhum. Numa crise não funciona. Eu preciso do cara que precisa ter, ele não vai ter 100% de certeza, ele vai ter 80% de certeza. E ele vai com a Imagina. informação que ele tem. Porque você não tem tempo. O tempo é teu inimigo ali. Sabe, a gente tem uma mandala importante que é o 30 Week Cash Flow, que são as 13 semanas mais importantes dentro de um fluxo de caixa. Hã. E nessas 13 semanas você avalia tudo. Você avalia como que é, você senta no caixa da empresa, você avalia como que estão as custos, o que que eu vou deixar de cortar, o que que eu vou deixar de parar de pagar, o que que eu vou continuar pagando. Só que não pode esquecer das pessoas, Aham. tá? Quem funciona, quem vai ficar nesses primeiros 90 dias, quem vai ficar nos 120 dias. Quem que é importante aqui, porque se eu tiro uma pessoa que é chave, acabou a operação. Você vai reduzir o custo, a linha some, só que daqui 3 meses você está na crise de novo, porque você perdeu conhecimento. O cara que tem 5 anos fazendo aquela mesma coisa, ele sabe mais do que o consultor que entrou lá 2 semanas. Então tem que tomar cuidado quem você contrata para estar nesse momento de crise. O consultor olha por fora, é por isso que a Álvares faz diferente. Ela olha com esse viés de pessoas. Tem que fazer um mapeamento decente dessas pessoas. Organizar quem pode, quem não pode sair. Isso é crucial, porque no final tudo são pessoas. Clientes são pessoas, os funcionários pessoas, os líderes são pessoas, tudo gira em torno de pessoas. Com certeza, com certeza. Assim, brilhante essa colocação, principalmente quando a gente fala da diferença entre navegar entre uma situação normal ou de crescimento, mais uma situação de crise, né? E você trouxe muito o ponto das lideranças, que há líderes que precisam de 100% de certeza para a tomada de decisão e que muitas vezes nesse momento paralisam. E aqueles outros, né, que é geralmente quem, fica, que são aqueles que conseguem tomar a decisão ali pelo bom, né, pelo vamos pelo 80% e vamos colocar ali, todo o nosso esforço no que precisa ser feito, né. Mas ao longo do processo, né, para você conseguir ter esses 2 perfis de liderança, esse mapeamento tem que ser feito previamente, não dá para fazer ele durante os 13 days, né, de caixa. Como que é feito? Como é que vocês avaliam isso quando vocês porque muitas vezes vocês já recebem a empresa ali já na crise, né. O que que vocês procuram quando vocês chegam para apoiar na tomada de decisão de negócio, olhando esse viés de liderança? Por isso que o RH tem que entrar junto com o CFO, ele não pode entrar depois. Ele tem que mapear essas pessoas. Então a pessoa de pessoas tem que conhecer. E quem é a melhor pessoa para falar disso? É o líder do recursos humanos, ele Uhum. sabe. Então, primeiro, o cliente sabe mais do que você.
Isso é Perfeito. importante, a gente sempre fala isso em todos os treinamentos lá. Consultor é ótimo, a gente tem que saber muito, mas o negócio é dele, Uhum. ele sabe. Então, você tem que estar do lado dessa pessoa de RH. Ela que vai te direcionar e te falar: sem essa pessoa aqui a musculatura cai, esse daqui não vai fazer diferença agora, mas pode fazer diferença daqui a um tempo. E ter a capacidade de cortar gordura e não cortar músculo. E cortou, acabou. É isso. Comunicação clara para quem fica, a gente precisa cuidar de quem fica. Ter uma demissão humanizada, né, falar com verdade. Então eu sempre falo isso, tem verdade, tem lealdade no que você está falando para essas pessoas, porque senão você perde a confiança, de quem fica e de quem sai. Então não é simplesmente cortei 30% aqui, acabou, ninguém fala do assunto, porque a gente peca muito na comunicação. As Muito. empresas não sabem comunicar. Não sabem. Isso é uma dor grande. Se perguntar para mim qual é a maior dor de empresa hoje, é comunicação. Porque as pessoas não têm coragem de ter conversas difíceis, as pessoas se escondem nas conversas difíceis, preferem não encarar isso, e isso é muito difícil. E às vezes você tem que falar uns nãos. Minha avó falava para mim assim, desde pequena: "Minha filha, nunca perca o direito de dizer não", e isso eu levo para a vida. E aí, é nessa hora que as conversas difíceis aparecem, porque eu preciso falar com verdade e com lealdade. Se eu tenho verdade, bondade e lealdade, a demissão vai ser humanizada, quem fica vai entender o porquê que ficou e por que o outro saiu, e a gente vai estabelecer confiança. Então é cuidar de quem fica, fechou os portos, pô, 30.000 foram tem um provérbio que fala isso, né, pô, tem 100.000, 30.000 morreram, e agora, né, vou chorar pelos 30.000, não, eu vou cuidar dos 70.000 que ficaram. Como é que eu cuido? Dessa maneira, com confiança, com verdade, com comunicação clara, né, então isso às vezes isso falta, na comunicação, e isso é importante. Então mapeou, comunicou e tenha confiança junto, porque essa pessoa vai com você e vai fazer o melhor. E se não tiver isso, ou tiver o líder que é indeciso, de Hum. novo, o ótimo é inimigo do bom. Não dá para acertar 100%. A gente vai com a informação que a gente tem. E sabe o que que é bom na crise? Burocracia acaba, Acaba. porque ela sempre atrapalha. Aham. Na crise ela vai embora, né. Agora o líder que é acostumado em empresas processuais, estruturadas, as caixinhas organizadas, esse se arrebenta numa Sim. crise, se arrebenta. Ou ele muda, ou ele faz um turnaround dele como executor, ou ele não vai conseguir, ou ele precisa sair de lá e ir para e pode ser que esse cara esteja nesse que a gente vai ter que cortar, Sim. porque ele não se adapta. Só que vai ter a verdade para falar para ele, falar: "Meu amigo, é o seguinte, aqui você não funciona, por conta disso, disso, disso. Vamos organizar, vamos ver o mercado, vou te ajudar". Quantas vezes a gente faz isso, né? Uhum. Pô, a gente conhece muita gente no mercado. A gente estava falando isso, né, antes da gente Sim, começar aqui. sim, Você tá sim. a 6 apertos de mão, né, de De qualquer conhecer. pessoa. Então se você tiver vontade, você ajuda. Se você tiver lealdade e bondade, você ajuda. E é muito forte isso, né, muito poderoso isso que você trouxe em relação, às pessoas e a conseguir fazer a comunicação correta. Porque eu acho que isso é uma questão não só dentro das empresas, mas no nosso cotidiano, né. Como é que a gente tem as conversas da maneira correta, né, e as conversas difíceis que precisam ser tidas da forma correta. E isso é transformacional, né. Depois eu quero que você conte um pouco se você desse processo de transformação de muitas pessoas que fazem o turnaround dentro delas mesmas antes de começar ali, porque é um processo importante, mas eu acho que o próximo passo depois da comunicação é conseguir fazer com que essas pessoas que ficarem se transformem em motores de resultado, porque ali tem uma arrancada forte que precisa ser dada. Como que vocês fazem isso? Exatamente, porque quem fica e tem todo o cenário aberto, primeiro você compartilha informações, você Aham, não guarda informação, sim, elas não ficam escondidas. O funcionário, ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo, para que ele está fazendo. contexto. Já fo exato, já foi a época que: "Pô, tá aqui, você é um soldado, vai lá e faça", não tem isso. Para você garantir accountability, para você garantir que a pessoa está com você até debaixo d'água no meio de uma crise, ela precisa saber o que ela está fazendo. Ninguém mete as caras sem saber, né, então esse é o primeiro ponto. E aí a arrancada vem, por quê? Primeiro que você mapeou bem, você sabe que aquela pessoa tem o expertise que você precisa, Uhum, para aquele produto ser executado. Segundo, ela tem a confiança do que vai dar certo, a retomada vem. sim. E terceiro, se ela tem essa confiança e ela acredita no líder que está com ela vai dar 110% dela. 110% dela, que eu escuto isso do meu time.
Pô, eu escutei hoje agora, numa outra conversa, bom, se você precisa, eu vou ficar até mais tarde fazendo, porque eu sei que você precisa. Eu escutei isso agora, numa conversa antes da gente estar aqui, de um assunto que eu preciso entregar até dia 15. Isso é real. Por quê? Porque ela confia no que eu faço. Se ela confia no que eu faço, ela entende o trabalho dela. Se ela entende o trabalho dela, ela executa. E mesmo que você tem que dar essa corrida extra, a retomada só vem se a pessoa tem consciência do que o trabalho dela é importante. Ela não é mais um número, ela não é uma linha lá no overhead. O que que ela é? Ela é poder de alocação. Ela sabe que se ela está ali, é porque o trabalho dela faz a diferença. Incrível. E assim, o que você está falando é cultura, né? É cultura. É você ter a cultura ali, porque confiança é um pilar de cultura, né? É você conseguir construir este vínculo com as pessoas por meio do que você acredita e da tua visão, né, de longo prazo e a visão de estruturação da empresa. Mas em momento de crise, busca ali por cortes de linhas, né, e busca por eficiência, porque é isso que você busca na crise, né, você conseguir gerar mais resultado do que ter de gastos, a cultura ela entra, em xeque. Existe um trade-off ou não? Ou esse é o momento mais importante de reforço de cultura? Esse é o momento mais importante de reforço de cultura, desde que ela seja bem mostrada. Uhum, De novo, se a comunicação não está clara, a cultura vai pelo ralo. Eu preciso entender o que eu faço. Por que que eu estou aqui? Por que que eu sou importante? Por que que eu fiquei? Por que que o outro saiu? Pior coisa que tem é quando se demite uma pessoa e fica aquele silêncio. O que que acontece no silêncio? Quando você está no silêncio, o que que acontece? Sua cabeça não para. não para. Você começa a criar hipóteses em cima de hipóteses. Isso é para qualquer coisa, vida pessoal, Totalmente. qualquer coisa. O silêncio vem, as informações acontecem. E aí acontecem trucadas. Se você dá clareza, olha, saiu por isso, a gente está na crise, transparência total aqui. Hoje eu tenho isso, eu gasto isso, eu recebo isso. Essas coisas são importantes. E a gente tem essa clareza lá, a gente fala sobre isso, a gente instrui os nossos clientes a fazerem isso. Obviamente, a gente não está lá para fazer depois, né, depois da retomada, mas a gente deixa não existe assim, você não vai aprender isso num curso, numa sala de aula, não tem uma cartilha pronta, mas a gente usa como exemplos. Eu acho que tudo você aprende por exemplo nessa vida, né, não tem que você aprenda que vai estar dentro de uma sala de A aula. palavra Você ensina, o exemplo arrasta, não é isso? exatamente, e você aprende por vivência, né, então isso funcionou para mim, eu acho que pode ser bom para você, mas isso é assim para mim e pode ser assim para você Sim. ou não. Eu acredito que se quem está comigo e sabe exatamente o porquê, e por que a pessoa que estava junto com a gente saiu, ela vai entender que o que vem pela frente vai ser para uma retomada. E mesmo já aconteceu casos de que a pessoa sabe que eu vou fazer, vai ter um momento que essa pessoa vai acabar saindo, Sim. e ela sabe disso, e a gente constrói essa saída juntas. Né. Então, isso também é muito legal, porque muitas vezes o que que a liderança faz? Não comunica, né. Uhum. Deixa, já vai no confidencial procurando uma outra pessoa, ou não, porque é corte mesmo, e chega no dia a pior coisa que tem é a pessoa ser demitida sem saber por que está sendo demitida. Te deixa sem chão a pessoa, né? É porque, assim, ela não entende, né, fala: É. "Mas o feedback do ciclo passado eu estava Uhum. bem, o que que aconteceu nesses 6 meses que eu me Exatamente. perdi aqui?". Aham. Então, assim, eu nunca vou tirar alguém que a pessoa previamente não sabe, né, eu nunca. Eu dou um espaço grande Sim. de tempo para as pessoas ou fica como um watch list, ou apenas um warning que, assim, é importante, daqui 6 meses a gente vai falar sobre isso, você vai ter mais 6 meses para arrumar, se organizar, ou seja, ela sabe. Por quê? Porque isso é uma forma humanizada de falar, e isso ajuda quem fica, porque entende que tem confiança, né. E na crise, você não tem esse tempo, você precisa fazer mais rápido. E aí a comunicação tem que ser mais assertiva. Por isso aquele líder que não tem 100% de clareza e precisa de ter todas as informações, ele samba nessa hora. Então ele não funciona ali. Eu preciso de alguém que seja o tomador de decisão. Vamos com a informação que eu tenho. Poxa, eu não tenho tempo para explicar. Eu vou explicar o que eu tenho. Eu vou lidar com o que eu tenho naquele momento, e aquele momento é isso. Eu preciso cortar as funções que você faz hoje, eh,
Eu posso simplesmente ou transformar para uma outra pessoa, ou muitas vezes robotizar. Acontece, né, tem Sim, acontecido, a gente vê muito. isso acontecer demais. Mas tudo é a forma como que você fala, a forma como você faz essa suave transição e também como você ajuda. Entra de novo a história da bondade que eu falei. Sim, A gente sempre conhece alguém, sempre. sempre. Né, então às vezes não funciona ali, mas funciona em outro ambiente, num ambiente mais seguro, num ambiente com processos, né, porque não existe o certo ou errado, existe vivências certas, né, para as pessoas que estão vivendo aquele momento, né, e às vezes no momento de crise você tem que ter essa clareza de ideias, né. E você falou tomada de decisão, né? Tomar decisão no momento da crise talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Não só na crise, né? Em todas as situações, a questão de como você toma a decisão. E muitas vezes não tomar decisão é uma decisão também, muitas vezes não. 100% das vezes não tomar decisão também é uma decisão. Mas existe aqui na Coru, né? A gente recebe muitas empresas que falam pra gente, né? Olha, tiveram decisões que foram mal tomadas nos últimos ciclos e agora a gente precisa dar um próximo passo, fazer uma mudança. E principalmente na crise, mas não só na crise, o que que você acha que diferencia as decisões boas das decisões que vão comprometer o médio prazo? E como que a velocidade dessa tomada de decisão pode gerar um impacto? É que você não pode ser ambíguo nessa hora, né. Esse é o problema maior. Eu acho que se você fica na dúvida, a dúvida te consome. Sim. E aí é o problema que você acabou de falar, não tomar decisão já é uma decisão tomada, e aí alguém tomou por você, porque a vida vem e te arrasta, Uhum. acabou. Então o que você não pode é pegar a sua decisão e colocar no capô do teu carro, porque passa um e leva. Exatamente. A decisão é sua, o controle é seu, tem poucas coisas que você tem controle na vida, poucas. Mas a tua decisão é tua. E aí como é que você faz isso? Da maneira diretiva, na maneira que você acha honesta e na maneira que você viabiliza cenários. Então você precisa ter a cabeça no lugar ali na hora. Se você não tem a cabeça no lugar, não vai. Então o seu aparelho mental tem que estar muito fortalecido. Se não tem isso aqui fortalecido, você vai tomar a decisão errada, né? Porque as emoções vêm e você acaba sendo levado por uma emoção que não deveria ser levado. Então, no momento de crise ou em qualquer outro momento, tem que tomar a decisão com clareza de ideias. "Poxa, mas errei". Acontece, Aham, erro muito. muito. É o errar E aí é rápido, o né? f exatamente, é o fail fast. "Tá bom, errei, vamos corrigir essa rota aqui, né. Vamos organizar onde que tem o erro", porque o erro é pedagógico, né. Sim, Você aprende como? errando. O acerto para mim é o acaso. Exatamente. Aí quanto mais você acerta, mais você aprende num padrão de acertar. Mas o erro é pedagógico. É pegar esse erro e falar: "Tá bom, é uma lição para mim aqui, mais rápido". O que não dá é para você ter morosidade para fazer as coisas. Isso que não pode, né. Então, a rapidez, o tempo conta muito e sem ambiguidade, sabe. Se você for pensar: "Pô, caiu esse copo d'água aqui". "Ah, espera aí, eu tenho que pensar se tem o pano, eu vou", cara, vai lá, pega o que tem, pega essa Mofada e já coloca. vai. É Exato. isso que precisa, essa tomada, esse arranque de decisão. Então a pessoa que vai pensar, vai definir cenários, vai olhar, vai calcular, cara, perdeu, Perdeu. perdeu tempo. Isso funciona se você tá num cruzeiro, sabe, céu de brigadeiro. O piloto céu de brigadeiro, ele consegue fazer várias coisas. Ele checa todos os componentes da aeronave, ele conversa com a população, ele conta como que tá a temperatura, ele dá uma descansadinha, beleza. Agora no momento da crise, acendeu a luz ali no painel, o que que ele vai fazer? Rápido, eu vou ligar para o controle, pra torre de controle, eu vou olhar os equipamentos. Ele tem que ter rápido, não tem como, não tem tempo para isso. Não dá para ser ambíguo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ligo para a torre, eu aperto esse botão, falo com a comissária, aviso as pessoas, não tem tempo, você precisa agir. Mas, de novo, isso é construção de cultura, né? Porque você está falando do cara ainda que demora para tomar a decisão. E aquele que esconde o erro? Ele faz o errado, esconde o erro, e aí aquele negócio vai sendo cozido durante um Ah, tempo e vai deteriorando. aí você me pega, porque para mim isso não tem problema errar, mas É isso. me fala, na hora, porque é mais rápido a gente agir, porque colocar debaixo, porque aí de verdade, eu posso estar sendo até forte aqui no que eu vou te falar, mas para mim isso é um traço de caráter, Uhum. né.
Um dos valores da Álvares é a integridade, tá no nossa parede ali, a gente vivencia isso. Fã também é um dos nossos valores, é muito interessante. Mas assim, com o meu time, eh, isso é muito claro, não tem problema errar, mas me fala na hora o que aconteceu. Não tenta esconder, porque essa conta chega. Não tem como, a conta chega. Não tem como você pegar a realidade e colocar debaixo do tapete. Ela vem e dá 2 vezes na tua cara, para qualquer coisa na vida. Não tem como se esconder da realidade. Não tem como trapacear. Tem 2 coisas que a gente não trapaceia: resiliência e realidade. Você viver na fantasia ou achar que isso aqui vai ser escondido debaixo do tapete, vai aparecer. Vai. A resiliência é um outro ponto. Se você quer sair desse patamar para esse outro patamar, tem uma coisa chamada resistência e resiliência. Para você conseguir mudar, você tem que passar por isso. E não tem como. Como é que você ganha músculo? Fazendo uma musculação. Exatamente. Tem outra maneira de Não. ganhar músculo? Não tem. E aí o que que você precisa? Resiliência e resistência. Ou seja, não tem como esconder. Tem coisas que não se escondem. E o erro escondido, ele vem pior 2 vezes depois. Não dá para você fugir da realidade. E isso é ilusão para qualquer coisa, não só no trabalho. Não adianta fugir, querer viver na fantasia, porque a conta chega. É, mas as pessoas estão procurando soluções rápidas, né? Cada vez mais rápidas e que sejam fórmulas mágicas. É fórmula de tudo hoje. Todo mundo quer uma fórmula mágica para alguma coisa. Mas a conta chega, né? O monjaro chega. Quer ficar Exatamente. magra? Não tem problema nenhum, mas você vai perder músculo. E aí, o que que você vai fazer? Né, a conta chega, você quer tomar Zolpidem para dormir? Tá bom, mas isso vai te afetar o seu Uhum. cérebro. A conta chega, não tem como mascarar, é isso. E isso serve para as coisas, para as pessoas e para o trabalho, ponto. Não tem como você fugir da realidade, E quando você ela tá fala aí. é exato, assim, quando você fala de realidade, Lilian, me pega muito, pelo seguinte, porque a gente fala de contextos em que as empresas estão vivendo uma realidade difícil, o cenário, mesmo no mar calmo, se existe mar calmo ainda nesse cenário econômico que a gente vive, ainda assim é muito desafiador. Ainda assim tem uma pressão inerente, porque se você não está crescendo, você está morrendo. Basicamente é isso que a gente vive no cenário competitivo, de hoje em dia. E a gente tem que gerar um impacto no negócio de maneira muito recorrente, né. E quando a gente fala das pessoas, como você desenvolve essas pessoas previamente para poder gerar esse impacto no negócio, tem algumas alavancas que precisam ser ajustadas sempre, né. Então quando a gente fala, por exemplo, das lideranças, como é que a gente consegue previamente, antes do momento de crise, preparar essas lideranças para que quando chegue se chegar, ninguém quer chegar, mas se chegar a crise, elas consigam performar, mas que elas também consigam performar muito bem no céu de brigadeiro, né. Como é que você cria, esses gestores que conseguem ser multifacetados? O líder, primeiro, ele é sozinho, né, é uma cadeira muito solitária, Muito solitário. muito. Então você precisa cuidar dele também, né. Então é muito fácil apontar para ele e falar: "Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, cuida do seu time". Quem cuida dele? Então eu tenho uma preocupação genuína com as lideranças lá na Álvares, porque eu sei que a cadeira é pesada. E a primeira coisa que eu falo para eles é: "Você sentou nessa cadeira de líder, o que você não pode deixar de fazer e que você precisa lutar todo dia, que eu luto todo dia, é que o outro não desapareça de dentro de você. O meu time não pode desaparecer de dentro de mim". E ele desaparece rápido, por conta de pressão, agenda, reuniões, coisas que você tem que entregar, cliente, você perde rapidamente o teu time dentro de você. Então é a primeira grande lição que eu falo para eles: não deixe que o seu time desapareça de dentro de você. Cuide disso. Eu luto todos os dias para as pessoas do meu time, e olha que são muitas, são muitas, não desapareçam de dentro de mim. Então esse é o primeiro grande ponto. Por isso que ter aquelas reuniões fora de trabalho, fora de assuntos de Contexto de trabalho. trabalho, contexto de trabalho, para falar da pessoa, é importantíssimo. É uma forma das pessoas não desaparecerem de dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Cuidar dele, ele ser ouvido por você, porque muitas vezes ele só quer falar. Né. E nessa posição de liderança é muito difícil, porque ele é achatado, né. Então ele é cobrado de cima, ele precisa cobrar esses funcionários e ele está no meio ali de um, né, é o recheio da bolacha. Então é complicado para ele essa situação, né. Então a gente precisa dar pista para ele
para ele se sentir valorizado, para ele se sentir escutado, para formar essa liderança com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de empatia, com uma escuta mais que seja uma escuta de presença. Eu nem falo de escuta ativa, eu falo de escuta presença. Quantas vezes você está numa reunião e o líder vira e já está no celular? Rápido você perde ele, Sim, porque o mundo está muito rápido, muito. né? As informações estão o tempo todo. E como que a gente faz isso? É escutando eles, é dando o espaço para eles falarem, falar com que eles não percam as pessoas de dentro de si, sabe. Então acho que isso é importante. E aí ele vai atuar bem, no momento de crise, no momento de mar calmo, no momento de céu de brigadeiro, mas vai depender muito de como que você lida e trata, se você escuta com presença ou não ele, né. Então É, a gente viveu um contexto, parece que até outra vida, né? Um contexto de pandemia. E a gente viu os investimentos na liderança desaparecerem. Não tinha mais capacitação, não tinha mais pois é, mentoria, não tinha mais nem o one-on-one, a mentoria é né? importantíssima. Então, assim, os líderes foram, em muitos contextos, deixados à própria Uhum. sorte, né? E hoje, né, ali na Coru, a gente sente muito que essa conta está sendo paga agora, com uma liderança, uma liderança que se sentiu muito desamparada em um determinado momento e que agora tem uma série de questões aí, de gaps para poder correr atrás, né. E a gente viveu uma crise mundial, né, foi uma Uhum. crise coletiva que foi o cenário de pandemia. E hoje a gente também vive outras crises pontuais com um cenário econômico, muito complexo, né, e de diferentes realidades. A gente está se encaminhando aqui para o final, mas eu não posso perder a oportunidade de perguntar para você, Lina, o que que você olha, ou o que você olharia se você tivesse em outro contexto ali, né, para os RHs que estão passando por esse momento de crise, ou que precisam se preparar para passar por uma possível crise, ou em um outro cenário, não precisa ser crise, mas um ambiente de alta pressão. Porque o crescimento acelerado também gera crise de cultura, gera uma entrada muito grande, né, de pessoas. Então, olhando para você que vive esses 2 cenários, uma expansão muito grande dentro da Álvares e atuando em empresas que estão em momentos de crise, o que que você traria como os primeiros passos para esse RH começar agora a se preparar, se ele já não se preparou previamente? Conheça as suas pessoas, eu acho que isso é a principal dica, você precisa sentar nessa cadeira de pessoas e conhecer realmente essas pessoas, né. Ter esse mapeamento completo na tua mão vai te ajudar, ou no momento de crise, ou no momento que você precisa ajustar a rota. Então conhecer é importante, a informação é poderosa. Como você faz isso? Conversas. Você precisa marcar com essas pessoas. Precisa sentar 15 minutos e entender o que essas pessoas fazem. Isso é importantíssimo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender o que que elas estão fazendo e por quê. Uhum. Onde que está, o gatilho principal que vai levar ela a ter uma alocação maior de poder dentro da companhia. E isso eu falo do estagiário ao sócio. Todo mundo tem a participação de importância dentro da companhia, né. Cada um tem ali a sua engrenagem que faz o motor girar, né. De menor grau ao maior grau, mas tem. Então, pensa no que dá luz no que é bom na pessoa. Geralmente, antigamente, se fazia muita avaliação de desempenho olhando para os gaps, olhando Isso. para, o que que precisa melhorar. Dá luz no que é bom, a pessoa não precisa ser 10 de 10 em tudo não. Ninguém é, né? Vamos fortalecer o que são as fortalezas mesmo. Uhum, Vamos dar luz para isso. Será que esse RH sabe quais são as fortalezas de cada um? Só através do conhecimento, e conhecimento de novo é poder. uhum. Se você tem o conhecimento na mão, você vai saber que na hora de uma crise, você vai cortar a gordura, não vai cortar o músculo. De novo essa história. Então tudo é com base no conhecimento. Conheçam as pessoas que você tem e vê até qual é o potencial que elas podem chegar. Isso é o principal. E tem essa liderança mais humanizada. Pá, deixa eu te escutar. Vamos fazer essa escuta com presença aqui. Me conta um pouco. Fora o trabalho, além do crachá, a gente faz uns encontros lá na Álvares super legal, principalmente com o back-office, que é a área que eu lidero, a gente chama de back-off, que é o momento do café do Que back-office. legal. E o último foi o tema além do crachá. Eu não quero saber o que a pessoa faz eu já sei o que ela faz lá, eu quero saber o que ela faz fora. E aí foi super legal, foram 5 histórias maravilhosas, de que muita gente ali, né, são 110 pessoas no back-office hoje, nem sabe que a fulaninha faz tal coisa, o ciclaninho faz determinado,
projeto social fora. Então, esses momentos é importante, porque isso te limpa. Você é uma pessoa única, é holístico. Não Uhum. tem como separar, não tem divisão de papel mais. Acabou essa história. Não dá para você ser um em casa e ser outro no trabalho. Eu sou a mesma em todos os lugares. Exato. Né? É holístico isso. Isso que é importante. Então, para ser holístico, eu preciso conhecer. Eu não vou conhecer só o seu traço no trabalho, que você executa bem um Power BI, você sabe mexer com Python, você sabe fazer um fluxo de caixa, enfim, uma DRE. Eu não quero saber disso, isso eu já sei. A sua competência técnica, mas o que mais eu sei de você, além disso? O que é além do crachá? Eu acho que se você tem o poder dessa informação na mão, você se tem esse time com você e a alavanca de poder vem. Fantástico. Estou terminando esse papo extremamente energizada e inspirada, Lilian. Ah, Sim, obrigada, várias obrigada. histórias incríveis aqui de vivência, né? Eu acho que É, esse é acho o que é o negócio. real, né, eu acho que a gente tem que falar do Isso. real, não dá para você ficar falando do que tá na cartilha. Exato, a teoria não Não cola dá, mais não isso. pega, as pessoas querem exemplos, tá bom, como é que você faz então? E muitas vezes a gente vai errar, não tem problema, erra um monte, mas erro rápido, É isso. é isso. Perfeito. Lilian, Obrigada, muito, obrigada muito querida, obrigada por obrigada. essa aula que você Não, deu. imagina, estamos juntas. Foi um prazer imenso poder conversar, aprender com Que você, bom, né? É tão prazer bom te você se conhecer. conectar com as pessoas e aprender com elas, É, né? também, aprendi bastante hoje aqui com você, muito obrigada, viu, pelo espaço, pela generosidade, por tudo. A gente que Obrigada. agradece. Pessoal, esse foi mais um episódio do Vozes Coro, em parceria com a Flash Benefícios, e é aqui o ambiente em que a gente tem conversas que moldam o futuro. Até o próximo episódio.